Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar pra gente o nosso convidado do mês, que vai indicar um livro pro nosso plano Peixe Grande lá no Clube Ictus. Tudo bem com você, Carol? Tudo bem, Thiago. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão e, nossa, vai ser um prazer conversar com esse peixe grande. Eu tava muito ansiosa quando ele aceitou o convite. Eu falei, Thiago, vamos lá, não importa o horário, não importa o dia, a gente tem que conversar com ele, porque, nossa, ele tem um testemunho de vida, assim, fantástico, ele vai ter a oportunidade de falar com a gente. Só tenho que agradecer a Deus e a ele pela oportunidade. E quem é ele, Carol? Quem é ele? Quem é ele? Ele é o marido da Isabela, o pai da Antonella, que é a coisinha mais linda desse universo. Ele é o nosso querido pastor Isaac Sixo. É Sixo, né? Isso mesmo? Sixo. Ele é pastor, professor, leitor, obviamente, isso aí pesa bastante. Só tem um pecado aqui, pastor, que é São Paulino, mas tudo bem. Sou São Paulino. Ninguém é perfeito, né? Temos um trio paulista interessante aqui, né? Pois é. Mas assim, eu sou um São Paulino, mas assim, eu já fui mais religioso em termos da minha São Paulinice, né? Mas agora já tô bem pouco religioso, porque hoje em dia torcer pro São Paulo é sofrer pelo São Paulo, né? Então, enfim, tô nessa fase, assim, minha religiosidade com o São Paulo. Eu só tô nas nuvens tricolor, aqui. Você é corintiano? Eu sou palmeirense. Você é palmeirense. Corintiano é Carol. Mas é legal, porque aí não rola briga, né? Três diferentes. Isso aí. Gente, prazer estar com vocês. Quero agradecer o convite. Eu realmente fiquei surpreso. Pra mim, eu acho que eu só tô aqui por causa desse negócio de peixe grande, né? Por causa do meu peso, ou o peso da minha altura. Visto que eu tenho 1,91 m de altura, olha. Então eles falaram assim, olha, eu acho que... Aí eles falaram assim, o peixe grande, tá aí. Então é só por causa disso, gente. É 127 quilos e 1,91 m de altura, tá? Então essa é a razão pela qual eu estou aqui participando desse programa hoje. Quem dera. A gente, na verdade, eu conheço um amigo meu, é muito amigo de um membro da sua igreja, que ficou assim, nossa, vocês vão entrevistar o pastor? Não acredito que não sei o quê. Eu falei, pra você ver, né? Aí o que acontece? Eu começo a ficar nervosa, entendeu? Imagina, gente, pelo amor de Deus. Eu quero fazer mal, bonito. Né? Passo mal. É isso. Eu acho que, assim, é aquela coisa de querer fazer bonito, né? Então, primeiro é pra honra e pra glória de Deus, e a gente quer fazer bonito aqui pro pessoal também ter aí um bate-papo de qualidade, né, e ser agradável para todos nós. Mas antes da gente entrar na conversa, porque vai ser muito bom, eu tenho certeza, a gente tem que ter a nossa brincadeira, o dicionário, que o Tam vai explicar pra gente e já vai jogar a bola aí de quem é quem. Olha, Carol, faz tanto tempo que a gente não brinca de dicionário que eu nem lembrava mais. Mas você que é o nosso ouvinte assíduo aí sabe da nossa brincadeira do dicionário, que é muito simples. Cada um de nós três aqui trouxe uma palavra difícil ou pouco usual para desafiar outro, e essa pessoa desafiada vai ter que, ao longo do programa, usar essa palavra como se fosse uma palavra normal do vocabulário dela. Você que é ouvinte, além de brincar com a gente aí, ouvindo e dando risada normalmente para ver o uso que cada um de nós aqui vai fazer, também participa como? Porque cada uma dessas palavras, ela também é um código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano lá no Clube Ictus. A gente tem, como vocês já sabem, 8 planos, 4 infantis e 4 adultos, com praticamente todos os perfis de livros possíveis aí. Então, com certeza, um encaixa aí no seu estilo. E você pode usar em qualquer um, inclusive você pode assinar mais de um plano e usar o mesmo cupom, desde que seja no mesmo momento. Lembrando que esse cupom de desconto só vale por uma semana a partir do momento da data de publicação deste episódio. Então, se você está tentando usar a palavra e ela não está encaixando, provavelmente é porque já venceu o prazo e aí você tem que esperar a próxima conversa de peixe grande, onde vai aparecer mais novas palavras aí para você poder usar. E é isso, a gente escolheu aqui quem vai desafiar quem e eu caí para desafiar o Isaac com a palavra empedernido. Lembrando que a gente não dá o significado aqui e que se você for usar alguma palavra como cupom de desconto, não tem acento lá, tá bom?
palavra é empedernido, que você vai ter que usar de algum jeito aí. Tá certo. Como eu sou fluente em português e caipirês, eu já sei que eu vou perder esse jogo aqui. Então, enfim, vamos lá. Mas vale usar empedernido também, porque eu vim do interior e era assim que a gente falava lá. Tá certo, sem problema nenhum, gente. Paulistês também, o pessoal pergunta pra mim, pastor, você é fluente em quantos idiomas? Eu falo, olha, fluente mesmo, paulistês e português. Tá ótimo. Bom, o Isaac vai me desafiar com qual palavra mesmo? Idiosincrasia. Essa é uma palavrinha que eu usei recentemente no púlpito e fui cornetado pelo presbitério da minha igreja. Eles falaram, pastor, a gente não entendeu o que você quis dizer com essa palavra, o que isso significa. Aí eu tô desafiando então você, Carol, vamos ver como é que vai ser essa conversa aí e meter um idiosincrasia aí no meio aí da conversa. Eu quero ver que se a Carol não usar, ela vai usar ela de trava-língua no final, né, Carol? Nossa, idiosincrasia. Aí, saiu fácil. E aí eu encerro aqui o ciclo, desafiando o Tan com a palavra mendacioso. Mendacioso. Legal. Muito bem. Pastor Isaac, a gente já sabe que você é pastor, a gente já sabe que você tem uma filha linda, mas a gente queria que você se apresentasse para quem não conhece ainda e está ouvindo pela primeira vez a sua voz aqui no podcast. Conta um pouco quem é o pastor Isaac, de onde veio, como surgiu, como caiu nesse negócio de pastorado aí, né? Tan, eu sou filho de pastor. A minha família ela é cristã, cresci num ambiente cristão, embora o lado da minha mãe ele tenha um braço judaico, né? Siksu aí, os judeus sefarades e tudo mais. Eu cresci num ambiente bastante cristianizado. Meu pai era pastor, minha mãe é uma educadora cristã, jornalista, que serviu muito no mundo editorial também. Por isso, desde muito cedo, fui instruído a ler e tudo mais, incentivado em leitura e etc e tal, e devo bastante essa minha vida de leitura hoje à influência da minha mãe, que, enfim, me influenciou bastante nisso. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais a história. Então, assim, eu não tenho um testemunho, uma história extraordinária, assim, nada. Eu um garoto que cresceu na igreja. O interessante é que aos 17 anos, se você me perguntasse se eu gostaria de ser pastor como meu pai, eu diria absolutamente jamais. Eu falo, Deus me livre e guarde. Eu vi por toda a minha vida o quão é difícil a vida pastoral. Só que interessante, né? Deus ele é perito em fazer coisas, em contrariar os nossos planos e contrariar a gente até com requintes de crueldade e de ironia, né? Porque no final das contas eu acabei me tornando um pastor. É uma história longa esse meu processo de chamado, de vocação, mas essencialmente eu tive uma experiência com Deus quando estava com tudo certo para estudar engenharia aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Tive uma experiência com Deus, entendi que era de fato a vontade de Deus eu ir estudar no seminário, ir para o seminário e não fazer engenharia. Fui para o seminário aos 17 anos de idade e comecei a minha carreira com apoio dos pais e tudo. Meu pai não estava lá muito convencido, minha mãe estava um pouquinho mais, mas esse processo de formação da minha vocação, o refinamento de todo o processo da minha vocação, ele se deu dentro do seminário mesmo. Eu já estava estudando no seminário, e aí então comecei a minha carreira como seminarista. Depois fui ordenado ao Ministério Pastoral, enfim, saí do país por 4 anos, eu fui fazer um mestrado fora do país, no Seminário Teológico de Dallas. Depois voltei para o Brasil, casei-me com a Isabela, minha esposa, pastoreei em 2 outras igrejas antes de plantar a Igreja Batista Urbana. Nesse meio tempo, eu fiz um outro mestrado na área de teologia dogmática na PUC, e agora sou um pastor que acabou de plantar. Acho que o processo de plantação da Urbana está quase concluindo. Esse é o 5º ano da nossa igreja. Somos hoje uma comunidade de mais ou menos umas 450 pessoas. E basicamente é isso. E hoje estou, enfim, naquele processo que talvez vocês conheçam bem, do refinamento do projeto de pesquisa de um doutorado em teologia também. Então, basicamente é isso. Minha vida é essa. Eu tenho uma pergunta. Pelo que eu entendi, você cresceu num lar batista, é isso? Dos seus pais? Batista. Você também é batista. Foi pastor em 2 igrejas batistas.
A igreja atual é batista? A minha igreja atual é batista, só sei ser batista. E a pergunta é, o que raiz a PUC tá fazendo aí? Eu não sei o que... Eu tô falando isso assim, antes das pessoas me julgarem por isso. Eu sou formado em seminário também, batista também. Eu tive colegas que foram estudar no Mackenzie, que é presbiteriano, tive colegas que fizeram pós na PUC... Mas sempre foi aquela coisa, poxa, tanto pro Mackenzie, por ser presbiteriano, acho que pra PUC até um pouco mais, por ser católico, né? Se é que tem, a gente não tem ideia. Tem algum tipo de distanciamento ou de incômodo, tanto da sua parte em relação à faculdade, quanto o contrário? Ou ela já se tornou praticamente uma faculdade secular, apesar do PUC, do C do PUC? Não, é uma faculdade confessional católica, especialmente a faculdade de teologia, a pontifícia, né? Uma universidade pontifícia, né? Então, ela é confessional católica, para você lecionar lá só sendo católico, para você ser alguém que, enfim... está dentro da academia como um docente e tudo mais, precisa fazer parte membro da Igreja Católica e etc e tal. Na verdade, a minha história com a PUC, ela se deu de maneira muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado para lecionar no Seminário Servo de Cristo, aqui em São Paulo, onde eu leciono. E nessa época, eu fui contratado como um teólogo biblista, como um teólogo da área de Antigo Testamento, porque essa é a minha primeira formação. Eu fiz um mestrado em Antigo Testamento e Línguas Semíticas, lá no Seminário de Dallas, então eu voltei para o Brasil como um teólogo bíblico, de Bíblia, né? A gente chama de biblista, né? E muito interessante que dentro lá do próprio seminário, o que aconteceu foi que as cadeiras, elas andaram um pouquinho, por assim dizer. E aí o que aconteceu foi que eu fui convidado para começar a lecionar teologia sistemática, teologia dogmática, mais um pouquinho na área da filosofia, que também era naquele momento a minha segunda área de interesse dentro da teologia, né? E aí o que aconteceu foi que o seminário me procurou e falou, Isaac, olha, já que você começou a ensinar na área de teologia sistemática, teologia dogmática, por que você não procura fazer um curso e ter uma formação e etc? E aí eu falei, olha, beleza. E aí eu comecei a procurar. Nessa época, era completamente fora de qualquer possibilidade de eu sair novamente do Brasil para fazer um outro curso fora do Brasil, como eu fiz o outro. Então eu falei, eu vou procurar um programa de teologia sistemática, de preferência que seja reconhecido pelo MEC. Aí eu dei uma olhada e gostei do programa da PUC. Caí totalmente de paraquedas lá, eu nem sei até hoje como é que eles conseguiram aceitar o meu projeto de pesquisa, mas caí de paraquedas lá. Cara, eu encontrei tanta gente bacana lá dentro, sabe? Que legal. Eu estudei na Universidade Metodista também, que é uma universidade cristã protestante, confessional. Eu encontrei mais gente piedosa dentro da PUC do que dentro da Metodista, não tenho medo nenhum de falar isso. Então, assim... Que é meio triste se a gente for pensar, né? Não pelo lado deles, mas pelo nosso. Né? A Universidade Metodista, ela está completamente secularizada, assim. Ela é uma universidade secular como qualquer outra, assim, embora no papel seja ainda confessional, né? Ainda seja metodista. Cara, foi impressionante como... Eu estava até um pouquinho preocupado quando eu fui chegar por lá, falei, estudar teologia dogmática, e aí conheci o Dr. Antônio Manzato, que foi o professor que me orientou no meu mestrado lá, um homem espetacular, um padre, sabe, que leva muito a sério a sua vida, a sua vocação e tudo mais. Então, assim, foi bastante... assim, paradigmático, assim, para mim, esse processo, assim, de mudança de paradigmas, passar pela PUC para mim, né, e foi bom. Acho que foi do bom. lado deles foi de boa, respeitoso, ou ficava uma finatadinha aqui e ali? Acho que entre os alunos sempre dá aquela, né, sempre dá aquela, assim, eu brincava bastante, assim, quem me conhece e com quem eu entendo que tenho intimidade, eu sou bastante brincalhão, né? Eu brincava lá com os meus colegas de turma, porque eles falavam, porque é protestante, não sei o quê. Então eu não deixava por menos, eu falava, só quero dizer para vocês que hoje à noite tem lá em casa, e não sei o quê. E aí os padres lá ficavam bastante chateados. Tudo padre então, assim, lá, não é verdade? Então eu falei, eu vou chegar em casa e tem uma mulher linda me esperando em casa, e vocês? E aí, então assim, tinha essa brincadeira. Saudável, assim, né? Saudável. Mas eu não percebi nenhuma animosidade, especialmente por parte do corpo docente. Eu sempre fui muito respeitado lá dentro e tudo mais. O próprio doutor Antônio Manzato, ele abriu portas para mim que, sabe, foram expressão de bastante, sabe, deferência mesmo, assim. Ele foi muito, muito generoso para comigo.
Então é isso. Então cheguei na PUC dessa maneira, porque eu estava precisando de uma formação na área de teologia sistemática para poder lecionar no Servo de Cristo. Você abriu falando que fala só paulistês aí, mas foi estudar nos Estados Unidos, a formação é nas línguas originais, parece que tem um pouco mais de português. Não, eu tenho um pouco mais de português, de fato, na minha vida. É que, assim, o meu inglês já está bastante enferrujado, né? Assim, especialmente em termos de fluência, eu leio, entendo. 4 anos vivendo nos Estados Unidos, de fato, meu inglês ele é quase que um segundo idioma mesmo. É que ele está meio enferrujado. Recentemente a gente recebeu uma pessoa na igreja que vinha do Texas, esposa de um rapaz que está morando lá nos Estados Unidos. E aí eu tentei, sabe, retomar o inglês, voltar a pensar em inglês, né? Nossa, foi difícil com essa moça. Eu falei, nossa, eu tô bem enferrujado com o meu inglês. Mas leio, entendo tudo perfeitamente, assisto TV com inglês sem problema nenhum. Leio, assim, não morro de fome se me largarem em qualquer país de língua hispânica, né? Então vou conseguir viver bem e também não morreria de fome na Alemanha, né? Isso por causa dos estudos do doutorado, eu precisei estudar um pouquinho de alemão. Aí o pessoal chega para mim, né? Você pergunta normalmente quantos idiomas você fala. Falar mesmo é aquilo que eu disse, é português e paulistês. Agora, sobreviver, eu vivo muito bem em idioma de inglês, espanhol também não passo fome, alemão não morro. Então, basicamente é isso. E o hebraico? Você não vai pra lá e conversa fluentemente? Não, meu hebraico é o hebraico massorético mesmo. Eu leciono hebraico no seminário. É muito longe. As pessoas, é... quando a gente estuda no seminário, elas falam, nossa, agora você já sabe hebraico. Fala, se você soubesse, né? O pessoal me pergunta, mas fala alguma coisa em acadiano aí, em hebraico. E eu falo, cara, não se conversa mais nessas línguas, né? Mas o pessoal tem de fato, essa perspectiva, né? Que legal. No começo você falou que sua mãe trabalhava com livros, editora, é isso mesmo? Isso. Né? A minha mãe, ela era jornalista. Ela começou a carreira dela como jornalista. Na época que era uma carreira respeitada ainda, que tinha jornal de verdade. Exatamente, trabalhou em redação de jornal durante muitos anos, eu garoto. E aí ela começou a migrar do jornalismo para o mundo editorial. E aí ela chegou a servir em algumas editoras aqui desse nicho evangélico, mas a maior parte do esforço editorial dela, quem desfrutou disso foi a APEC, né, Aliança para a Evangelização de Crianças. Ai, que legal. Porque meus pais, eles foram missionários da APEC durante muitos anos. Eles têm um material bem legal até hoje, né, Carol? Isso. Sim, então, a maioria desse material que a APEC publicou aí dos anos 70 até os anos 90, início dos anos 2000, tem a assinatura da minha mãe ou do meu pai. Então, eles serviram nesse mundo editorial de maneira muito profunda e tal. Então, na minha casa, o papo, tem um texto para revisar, tem um negócio para publicar, isso era muito comum, sabe? Muito, muito comum dentro da minha casa, porque minha mãe, de fato, trabalhou como editora durante alguns anos. Então, eu herdei, né? Como eu disse, eu herdei esse gosto pela leitura graças a essa influência da minha mãe. Não sei se eu deveria falar isso daqui, mas acho que pode, né? A minha mãe quis me comprar, que ela me via muito apegada ao videogame ali com 6, 7 anos de idade, e aí ela comprou uma coleção para mim, aquela coleção das Viagens Extraordinárias do Júlio Verne. Que legal. Você mandou alguns Júlio Verne aí por aí nos clubes. E aí eu acho que o meu gosto pela leitura começou com Júlio Verne. Porque minha mãe chegou para mim e falou assim, se você ler, se não me engano são 6 livros, né? Meu Léguas Submarinas, 5 Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, Volta ao Mundo 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, eu não estou lembrando de um aqui. Mas enfim, aí minha mãe falou, se você ler cada livro desse em um mês, no final de cada mês eu te pago uma grana. Uau! Aí terminei o box do Júlio Verne amando ler, entendeu? E ainda mais ganhando uma grana. Então, aí foi quando começou mesmo. Aí passei por todo tipo de literatura que vocês possam imaginar, literatura infanto-juvenil. Na minha época, na minha geração, fazia muito sucesso os livros do Pedro Bandeira, dos caras, que eu tenho até vergonha de dizer, né? Não, ainda. A gente deu esse livro pro meu filho, o Lucas, ler. A gente tem um acordo com ele aqui também, é mais ou menos isso, né? Eu não pago o dinheiro, mas ele também ama videogame, então ele só pode, na verdade, videogame e tela, né?
tablet ou celular, o iPad, alguma coisa, tablet, qualquer coisa, depois de 1 hora de leitura por dia. Então ele compra o tempo de tela dele lendo. Com a leitura. E aí, se ele não lê, não tem. Ele já acostumou. Eu provavelmente terei que fazer isso com a minha filha, porque basta ligar um celular. A gente não dá, mas basta ligar um celular na frente dela. É impressionante como atrai. Não, então, demais. eu certamente vou ter que fazer isso com a minha filha também. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 10 meses. Ela é bem novinha, Nossa, que legal. bem pequenininha. 10 meses. Então, enfim, aí passei pelo Doyle para ler as aventuras do Sherlock Holmes, aí li muita coisa, até que cheguei no Tolkien, né, que é talvez assim, da literatura, por assim dizer, secular, né, eu não gosto muito dessa distinção secular e sagrado, mas, enfim, é o meu herói, Tolkien junto com Dostoiévski hoje. Dostoiévski eu conheci, já estava no seminário, então são os meus 2 heróis assim da literatura, Tolkien e Dostoiévski. Aí conheci o Tolkien, minha mãe, eu lembro que ela me deu... Tolkien é o Senhor dos Anéis exclusivamente ou não necessariamente? De maneira geral, né? O Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis inteiro, os Contos Inacabados, todas essas obras eu li. Mas eu preciso dizer isso porque normalmente o pessoal acha que eu comecei a ler Senhor dos Anéis por causa dos filmes, mas foi bem antes, porque minha mãe era uma grande fã do Tolkien. E aí eu era bem adolescente na época, devia ter uns 13 anos de idade, minha mãe botou o livro do Tolkien na minha mão, era o Senhor dos Anéis, né, já era o volume único. O volume único, ela falou assim, lê esse negócio aqui, porque ela me viu lendo os Crônicas de Nárnia, e eu li numa sentada, né, e aí ela falou, você vai gostar mais desse daqui do que do Crônicas de Nárnia, se eu te conheço. Aí ela me introduziu ao mundo do Tolkien. Aí eu comecei a ler, devorei. Quando estourou os filmes aí, a fama, os Oscars, né, que tiveram e tudo mais, aí foi quando parece que eu falava, né, não, mas eu gosto de Tolkien é super legal, é super bacana e etc. E eu falava, mas já li o livro, o pessoal falava que eu era metido, assim, você é um metido, você não sei o quê. Não, mas sério, eu já li, minha mãe já tinha me falado sobre esse Tolkien já há muito tempo atrás. Então, assim, minha vida com literatura, ela sempre aconteceu, né? Obviamente, depois dos anos do seminário, eu acabei indo mais para esse mundo da leitura mais técnica, filosófica, teológica e tudo mais, mas sempre amei ler, sabe, romance, sabe, novela, coisas, ficção, todo tipo de ficção. Então, assim, sempre fui muito habituado nesse mundo da literatura. Ô, Carol, você viu como o Isaac é mendacioso, né? Abriu falando que não era peixe grande. Pois é. Mas olha, é isso que eu falo, né? Que o verdadeiro peixe grande, ele não se acha peixe grande. Mas conforme a gente vai conversando aqui, a gente tem que bater o carimbo ali de peixe grande, porque realmente é isso, entendeu? É isso. O que é muito legal de ver, Isaac, é você ter vivido uma experiência dentro de casa, com os seus pais. Foi o quê? Década de 90, isso? Foi final da década de 80 e início da década de 90. Numa época em que, assim, eu tô tomando como base a minha experiência de cristianismo da época. Eu cresci também dentro da década de 80, 90, num berço batista. Era aquele negócio de secular e sagrado, super dividido. Até hoje em dia, a gente ainda pega pessoas falando, não, imagina, você vai ler Tolkien, esse negócio de monstro, sabe? É um negócio que dá até um arrepio na minha espinha de falar isso. Exatamente. E a gente tá com o clube, assim, há um bom tempo tentando quebrar essa barreira, mas legal. É legal ver que tem experiências de pais naquela época, cristãos, que assim, não só cristão, né? Seu pai como pastor, incentivando seus filhos dentro das igrejas, olha, leiam livros fora do cristianismo, porque isso é importante. Exatamente. Meu pai, ele quis me empurrar. Meu pai, ele era o mais dos clássicos. Eu lembro do meu pai falando muito de eu ler John Milton, sabe, assim. Paraíso Perdido. Mundo Perdido, Mundo Perdido e tudo, Paraíso Perdido. Meu pai era mais dos clássicos. E eu não gostava muito. Eu fui começar a ler os clássicos mesmo mais velho. Mas ele me empurrava até os clássicos. Ele falava, você tem que ler, sabe, a Ilíada, você tem que ler Dante, você tem que ler clássicos e não sei o quê. E eu não gostava. República de Platão, não quero ler isso daí não, me dá esses idade livros. Também, né? Talvez, que meu pai já queria me empurrar a goela abaixo uma série de leituras que
hoje eu julgo que realmente eu não tinha idade para ler, e talvez nem aproveitaria se tivesse lido. Graças a Deus, eu acho que eu fui privilegiado nesse sentido, porque eu acabei desfrutando de uma boa influência, né, dos meus pais. Agora, uma coisa que é engraçada é que, na mesma medida que os meus pais... Isso daí, eu não sei se eu deveria usar essa expressão aqui no lugar da Carol, mas é uma idiosincrasia dos meus pais. Não valeu, hein, Chico? Chico é nosso editor, não valeu. Não põe a estrelinha, não. Então, eles tinham bastante abertura em termos de literatura, mas, por exemplo, música. Cara, eu lembro que eu gostava de bandas de rock e tudo mais, isso era um negócio que pegava em casa. Então, eles não gostavam que você gostasse, é isso? Por exemplo, eu era baterista na igreja, né? Especialmente a partir ali dos 13 anos de idade, foi quando eu comecei a estudar a bateria pra valer, e aí eu queria ouvir música rock and roll, sabe, banda tipo Dream Theater, outras bandas e tal, e minha mãe ficava, não, você não pode ficar ouvindo isso e tudo mais. E era interessante que a contra-argumentação era justamente essa. Eu falei, mas peraí, você quer que eu leia Tolkien, mas não deixa eu ver? Eu lembro que eu cheguei com um DVD uma vez de um show do Dream Theater em casa, super empolgado, porque aqueles DVDs assim, meio não cristãos, né? Aquele DVD que você compra 10 conto na feirinha. E aí cheguei com o DVD felizão, nossa, mãe, um show espetacular. Aí falei com o baterista, o Mike Portnoy, não sei o que, parará. Aí botei o show pra tocar. Minha mãe, desliga esse negócio, isso daí não é música de Deus. Você podia ter falado assim, mãe, ou é o Dream Theater ou é o Axé, que era da época. Também, era não, na verdade era o pagode, na época era o pagode. Já é... Então, enfim, basicamente era isso, gente. Eu não quero ficar me tomando mais o tempo. Eu queria levar um pouquinho pra música, porque me chamou muito a atenção que a gente começou a pesquisar seu nome aqui na internet, e praticamente em todos os textos de apresentação seu, no primeiro parágrafo já fala paulistano, não sei o que, fã do U2. Fã de U2. Caramba, velho, você é tão importante que ele joga o U2 na frente da formação dele, né? Eu sou fã de U2, cara. Eu sou fã de U2. E aí isso é uma influência da minha irmã. A minha irmã mais velha, Ana Paula, ela gostava muito de U2, e é aquela história, né? Eu cresci naquela casa que não existia tantos aparelhos eletrônicos, né? Não sei se vocês lembram, mas naquela época a gente tinha só um mini system em casa, e sempre o que tinha mais força mandava no que ia tocar no som, né? E aí a minha irmã, ela passava literalmente o dia inteiro tocando U2 em casa. Quantos anos mais velha ela é? Ela é 4 anos mais, 3 anos mais velha. E sua mãe não achava ruim, porque, enfim, o U2 tem muita letra cristã, né? Praticamente, né? Não era aqueles rock louco que eu queria ouvir. Então é um rock mais comedido, né? E aí ficava tocando U2 o dia inteiro em casa, a ponto de eu, sabe, me tornar um fã, assim, de falar, pô, essa música é boa e tudo mais. E tive a minha primeira experiência de poder ir assistir um show do U2. Eu fiquei maluco com isso. Eu falei, gente, isso é espetacular. Era aquela turnê da 360, né? Do U2 360, turnê, que é aquela aranhona enorme, assim, que eles vieram pra São Paulo. Mais. Então eu assisti essa turnê e aí pronto, aí nunca mais abri o coração para nenhum outro tipo de música, nenhuma banda. Eu gosto de outras bandas, assim, eu ouço bastante, assim, até por influência de outras pessoas, mas se alguém chega para mim e pergunta, Isaac, o que tem baixado no teu Spotify? A discografia completa do U2 tá lá. Sim. O que eu fiz no download? A discografia completa do U2, isso tem. E é interessante que é aquele choque que muitas pessoas têm quando descobrem que o Bono, né, ele tem... todo ativista cristão e tal, né? Exatamente. Eu lembro que quando saiu aquela entrevista dele com o Dr. Eugene Peterson, não sei se vocês chegaram a ver, o Eugene Peterson entrevistou o Bono. Cara, isso foi um boom no meio dos evangélicos, lá nos Estados Unidos. Na época eu estava morando lá, mas foi um boom no meio dos Estados Unidos, porque o Bono Vox, ele tinha vindo do meio de uma turnê, tinha parado tudo para ir encontrar o Eugene Peterson, que estava traduzindo a Bíblia, a mensagem na época. E aí eles tiveram um papo muito bacana, tá na internet, se vocês procurarem lá, Eugene Peterson. Mas o pessoal lá não considerava o U2 cristão, assim, não? Porque, assim, a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que os cristãos que não sabem é porque não pensa a letra em inglês. A gente tá só
fonetiza as palavras, mas não interpreta a letra. Sim. Agora, lá nos Estados Unidos, as pessoas falam inglês. Então, é só prestar atenção no que o cara tá falando, que você vai perceber que tem alguma coisa de Cristo ali no meio. É que eu acho que no caso do U2 é bastante discreto, né? É uma coisa bem discreta, assim. A cosmovisão cristã você encontra lá, tudo mais. Mas eu acho que é um pouco mais discreto. Não cai naquela categoria de não é worship ou Christian music ou gospel. Então, seria o equivalente na literatura ao Tolkien e ao Lewis, eu acho, pelo menos na Nárnia. Dá pra você ler como literatura e você sabe que é cristão. Puxa, olha como tem coisa de Cristo aqui no meio. Exatamente. Enfim, então assim, lá eu lembro que eu não vi muito o pessoal classificando o U2 como música cristã. Mas eu lembro que também foi interessante, né? Que eu fui para Dallas também, e Dallas estava tendo a turnê do U2 360, assisti lá também. Então, vários professores do seminário foram com a gente e tudo mais. Foi um negócio super sensacional, mas assim, eu não lembro de ter visto eles categorizando como música cristã, mesmo cristã. Mas enfim, assim, sou um apaixonado por U2, sem medo de me comprometer aqui falando essas coisas. A gente entrevistou num outro programa aqui no Ictus Podcast um cara que tem um outro podcast que fica a dica aí pra você que não conhece, que tá ouvindo aí, e de repente o Isaac também não conhece. É um cara que estudou comigo no seminário, é um podcast novo, chama Música do Mundo, onde eles pegam para cada episódio uma música secular e aí eles conversam sobre a letra tentando trazer princípios cristãos. É mais ou menos o que a gente faz com o Peixe Grande aqui, a gente faz no livro, ele faz na música, né? Fica aí, né? Fica de dica aí. Música do Mundo, um nome bem legal, inclusive. Bom, então a paixão pela leitura, ela surgiu aí com a sua mãe. Obviamente que, pelo que você falou, o seu pai também teve uma influência muito grande. Sim. Mas, assim, os livros, eles eram uma constante na sua vida? Ou tinha aquela época que, eu quero ler, e aí eu leio? Não, agora eu tô cansado, quero curtir mais. O U2 ou o São Paulo. É que normalmente eu leio ouvindo U2, né? Então, eu junto as duas Nossa, coisas. você consegue ler com isso barulho, sim é meu? uma idiosincrasia. Isso Isso é. Nossa, você tem um filho falando no outro quarto, eu já me desconcentro a leitura já. Não, eu consigo ler. Eu prefiro, assim, eu sei que isso vai soar tão... Enfim, mala, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas eu gosto de música clássica para estudar. Eu também. De novo, por causa da influência da minha mãe. Minha mãe, ela era uma aficionada por Tchaikovsky. Pra você ter uma ideia, a gente tinha lá aqueles bolachões, os LPs em casa e tudo mais. Sim. Também a gente tocava, minha mãe deixava tocando sempre muita música clássica em casa. Então, eu acho que acabou virando alguma chave no meu cérebro que, para estudo, especialmente quando eu tenho que escrever, produzir, tem que sair de dentro de mim, aí eu tô na música clássica. Mas quando eu tô lendo, tá entrando, aí eu normalmente tô no YouTube, tô numa Adele, eu gosto muito de Adele, tô ouvindo umas coisas assim, sabe, mais populares, menos clássicos, mas pra produzir, eu, querendo ou não, tô lá ligado, eu tenho até uma playlist minha mesmo no Spotify. Que legal, eu queria ser assim. Eu não deixo minha esposa deletar, porque senão ela vai ter briga, entendeu? Boa. Eu lembrei agora de uma experiência pessoal, outro dia eu tava dirigindo, e eu tenho uma irmã gêmea, e peguei ela, a gente tava indo pra algum lugar. E eu sempre deixo na Rádio Cultura. Eu gosto muito de música clássica. Eu estudei piano clássico, então, assim, é muito natural pra mim ficar ali ouvindo. E ela olhou assim pra mim e ela, faz favor, tem outras pessoas aqui no carro, né? Vamos trocar, colocar uma coisa mais animada e tal. Eu saio com a família, eu ponho na Cultura e falo, ih, mas música de velho? Música de velho. De vez em quando eu preciso, né? De vez em quando a gente precisa, né? E aí a gente ficou sabendo, pastor, que você passou por uma situação muito difícil agora, né, durante a pandemia, acabou contraindo a Covid e na verdade eu conheci eu vou falar o senhor, só para contextualizar aqui, através do testemunho de quando você foi desentubado. Legal. Foi um ano bem difícil nesse sentido. Na verdade, antes de eu mesmo ser acometido do Covid, meus pais, eles também tiveram Covid, também faleceram de Covid. Então foi um espaço assim, de 2 meses absolutamente insanos na minha vida, porque eu lembro que a gente tinha acabado de virar o ano de 2021,
A gente estava ali no finzinho do mês de janeiro, estava voltando das férias. Meu pai me ligou e falou: olha, eu e sua mãe, nós estamos com Covid, a gente vai ficar isolado. 26 de janeiro de 2021. 5 de fevereiro, eles foram internados e ficaram, pouco tempo já foram entubados. Dia 9 de fevereiro faleceu a minha mãe. Aí minha esposa já estava no 9º mês de gravidez. Dia 16 de fevereiro nasceu a Antonella, minha filha. Uau. Então, olha de novo. 26 de janeiro, a notícia que eles estavam com Covid. Aí, 9 de fevereiro, minha mãe faleceu. 16 de fevereiro, nasceu a minha filha, no meio desse caos. Dia 21 de fevereiro, faleceu meu pai. Puxa vida. Aí, 5 dias depois que meu pai tinha falecido, eu comecei a ter os sintomas de Covid. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter Covid, dia 26 de fevereiro, 5 de março fui internado, 8 de março fui entubado, dia 25 de março fui estubado. Então, assim, foram dias insanos, absolutamente insanos, de coisas, assim, terríveis acontecendo. Eu não sei dizer, assim, honestamente, o que aconteceu. Eu acho que eu não consegui discernir totalmente tudo isso. Acredite, eu recebi até convite para escrever sobre essa experiência, mas eu declinei porque eu falei, eu ainda não consegui discernir isso. Não baixou a poeira, né? Ainda não consegui entender, sabe, tudo. Como é que a Isabela lidou com isso, hein? Ela chegou a pegar a Covid, ela pegou, na verdade, mais de uma vez, que ela é médica. Então, naquele processo, não somente dentro do ambiente hospitalar e tudo mais, depois, quando eu peguei Covid, logo em seguida ela também teve um segundo episódio de Covid. Para ela foi insano, porque o pessoal me perguntou, pastor, como é que foi? Falei, olha, não fui no terceiro céu, eu não fui ver uma entidade celestial, eu estava dormindo, sabe, enquanto eu estava entubado. Agora, quem estava acordado, no caso minha esposa, que estava, sabe, passando por tudo isso, então para ela, de fato, o tranco foi mais duro que para mim. Obviamente, a questão da luta pela vida, que é literalmente uma luta pela vida, a questão de você ser entubado, você acordar, né, no caso, 17 dias depois, e ter essa experiência de falar, gente, eu quase morri, né, sabe, alguma coisa do tipo. Todo o processo de reabilitação, ele é muito custoso, mas quem sofreu mesmo, assim, sofreu mesmo, foi minha esposa. Isso, não tenho dúvidas disso. Eu acho que eu sofri antes, com o falecimento dos meus pais, o processo de não conseguir nem sequer discernir o luto, né, porque foi uma pancada atrás da outra, nem tive tempo para ter luto. De repente, o médico entra na minha sala, entra na UTI onde eu estava e fala assim, olha, se eu não te entubar essa noite, você não acorda amanhã de manhã. Então eu vou te entubar. E aí eu lembro que eu virei para ele e perguntei e falei assim, doutor, eu sou doutorando em teologia, mas ninguém nunca me ensinou a morrer, me dá 20 minutos aí para eu aprender a morrer. Foi o que eu falei para ele, eu preciso de 20 minutos, ok, você quer me entubar, seja feita a vontade do Senhor, mas eu preciso de 20 minutos para aprender a morrer. Aí eu fiz 4 ligações e me planejei para a morte, me planejei completamente para a morte, porque nessa época a estatística era de cada 10 entubados, 8 estavam morrendo. Né? Meus pais morreram entubados e tudo mais. Então, assim... Sua esposa podia estar no hospital com você? Ela nem estava com um bebezinho, né? RM, ela tava no puerpério, literalmente no puerpério. Então, assim, ela não podia, não somente por causa da Antonella, que estava recém-nascida, mas também por causa dos protocolos, o próprio hospital, que não permitiam a entrada de pessoas que não fossem da equipe médica. Você se despediu dela por telefone? Não liguei para ela. Isso é um negócio que ela assim, não é uma das 4? Não é uma das 4, porque eu decidi não ligar para não assustar ela. Então, quando eu acordei, eu quase fui devolvido ao tubo, né? Mas ela não foi uma das 4 pessoas, porque eu não queria, sabe, enfim, angustiá-la. Alguém então, ligou para ela para contar, né? Ah, sim, eu sabia que os médicos... E eu acho que ela já sabia, porque como médica, né, ela sabia bem qual que era o quadro clínico. Eu já estava com mais de 85% de capacidade pulmonar comprometida na época. Então ela sabia que era muito grave o negócio. Eu decidi não ligar para ela para não ter aquela ligação muito emotiva, que eu sabia que ia chorar, eu sabia que ia ser ruim para mim também, e eu estava muito debilitado, sabe, eu quase não conseguia falar, então eu fiz algumas ligações, liguei, sabe, para um pastor aqui da igreja, liguei, sabe, para outras pessoas, para articular e aprender a morrer, ó, a senha está em tal lugar, o seguro de vida está em tal lugar,
e façam isso, a igreja vocês vão conduzir assim, assim, assado. E eu entrei convicto da morte no tubo, assim, foi uma experiência bastante marcante para mim. Dá pra dizer assim, que foi em paz, não? De coração? Fui em paz, eu fui muito contrariado, porque a minha oração era: Senhor, ok, se eu estou entendendo, parece que agora é a hora. Mas eu estava contrariado no sentido de falar: poxa, eu queria ver minha filha crescer, sabe? Graças a Deus, eu e a Bela, minha esposa, a gente sempre viveu muito bem. Então eu não tinha aquela crise de, puxa, eu deixei de viver alguma coisa com minha esposa. A gente já viajou pra caramba, a gente sempre viveu muito bem, a gente tem uma relação bastante sólida. Então, assim, eu não tinha crises por causa do casamento, eu não tinha crises por causa das realizações ministeriais e tudo mais, mas eu tinha essa coisa assim: puxa, eu não vi a minha filha crescer. Isso me pegou, sabe? Isso me pegou. Mas eu entendi, fiz uma oração, assim, eu lembro de fazer uma oração e falar: Senhor, ó, é o seguinte, já que não sou eu, providencia um pai que ame a minha filha como um pai biológico amaria ela, sabe? Que não seja um homem de Deus, e que ela possa ser instruída e ter uma figura paterna na vida, mesmo que não seja eu. Eu fiz essa oração enquanto eu estava na UTI, prestes a entrar no tubo. E aí fui pro tubo, descansei, dormi 17 dias. O pessoal me pergunta se eu fui no terceiro céu, se eu fui ver Jesus, se eu tive alguma visão. Nada. É sono? É sono. A sensação de acordar é de um dia para o outro também, assim, parece que você dormiu de um dia para o outro. Essa é a sensação que você tem. Eu não vi absolutamente nada. Eu queria ter visto, porque eu ia escrever 2 livros aí, que eu fui no terceiro céu, e ia ganhar muito dinheiro fazendo isso, né? Mas, enfim, não. E aí acordei 17 dias depois, e foi irônico, né? Porque o médico entrou no quarto e falou: tudo bem, você sabe onde você tá? Eu tava muito confuso ainda, muita sedação ainda no organismo. Aí ele falou alguma coisa do tipo: olha, a gente tá aqui cuidando de você há 17 dias. Aí eu virei para ele e falei assim: mas doutor, eu não tenho 17 dias. A igreja, minha esposa tá com... minha filha acabou de nascer, seminário e tudo mais. Aí ele virou para mim do jeito mais irônico do mundo e virou boca de Deus e falou assim: fica tranquilo, Isaac, Deus achou esses 17 dias para você. E aí comecei esse processo aí de reabilitação. 1 mês depois saí do hospital, graças a Deus, e tô aqui. Então foi um ano bem. Tem uma sequelinha de nada, mas bem, muito bem. Assim, nunca mais vou ser como nunca fui, né? Nunca mais vou ser um atleta de alto rendimento, já disse o médico. Vai ter que desistir dessa carreira, né? A carreira de ser um atleta de alto rendimento, nunca mais vou fazer isso. Tô brincando, tá, gente? E é isso. E tô bem, graças a Deus, tô bem. Mas parece que Deus achou alguém, uma boa figura paterna, né? Pra fazer a sua filha crescer com uma referência boa e cristã, né? Por enquanto tem sido eu, né? Que bom. Vamos ver Deus. Se ainda eu vou ficar por aqui. Amém. Mas, enfim, essa foi uma experiência bastante marcante. Enfim, sim, bastante. Com certeza. Muita gente tem me convidado para falar sobre esse assunto. O pessoal pergunta: mas e aí, pastor, o que ficou, o que deixou? Eu falei: não sei. Eu ainda estou nesse processo de discernimento e eu acho que eu vou ficar um bom tempo ainda discernindo tudo isso que aconteceu. O importante para eu ganhar minha estrelinha é não ter o coração empedernido. Isso. Isso aí. O importante é não ter o coração empedernido. Não, mas depois de passar uma dessa, não tem como, né? Exatamente. Volta mais cristão numa experiência dessa. Você volta mais crente. Isso você volta. Isso você volta, né? Acho que a gente pode começar a entrar na famosa lista, né? Eu fiquei sabendo aí que o senhor gosta muito, que você gosta muito de Agostinho. Gosto. Confissões, é meu favorito. Né? Olha que legal. Eu prefiro o Linneu. O Linneu, o Agostinho é impagável, cara. É impagável. Mas não é isso que a gente tá falando. Não é o Agostinho Carrara, é o Agostinho de Hipona. Sim, o Agostinho ele é o meu grande herói teológico, sem dúvida.
eu não me considero um expert no pensamento e na vida e obra de Agostinho, mas eu acho que tudo que já chegou na minha frente eu já li do Agostinho. As duas maiores obras é a Confissões e o Cidade de Deus, né? São as duas maiores, as duas mais conhecidas, mas você tem obras que não são tão conhecidas, mas tão importantes quanto para você entender o pensamento do Agostinho, como, por exemplo, da Trindade, que é uma obra super importante, e do livre-arbítrio, né, que são as duas obras, especialmente no livre-arbítrio, que é onde o Agostinho vai definir toda a sua antropologia teológica e tudo mais. Então essas duas obras são extremamente importantes para entender o pensamento agostiniano, mas o pessoal fala mais de fato das Confissões e da Cidade de Deus. Cidade de Deus é por causa do tamanho da obra, né, uma obra muito robusta, muito grande, e as Confissões é porque é aquele livro que apresenta Agostinho ao mundo, né? Mas esse da Trindade do livre-arbítrio, você considera que seria um livro para qualquer pessoa ler assim, ou é um livro muito técnico, muito acadêmico? Porque a gente tinha essa impressão no Confissões, até que a gente entregou no Clube Ictus e gravou um podcast sobre ele, e a gente viu que é um livro só coração, né? Qualquer pessoa consegue pegar e ler e vai se deliciar com ele. Funciona do mesmo jeito esse da Trindade do livre-arbítrio? Não, o da Trindade, o do livre-arbítrio eu acho que até é um pouco mais acessível, mas o da Trindade ele é um pouco mais, ele tá ali já mostrando as suas garras teológicas de maneira bem protuberante. O da Trindade é uma leitura um pouco mais técnica, então quem quiser estudar, normalmente eu recomendo para quem está querendo entender um pouquinho dessa questão de uma sistematização da doutrina cristã. Essa talvez seja uma das primeiras. É um livro de seminário, é um livro talvez seja uma das primeiras obras de... O Agostinho, ele é conhecido por ser o primeiro em muita coisa, né? Por exemplo, as Confissões tem sido conhecido como uma primeira grande obra, por assim dizer, autobiográfica, né? Porque o Agostinho fala muito da sua própria história, de si, dentro do livro das Confissões. E o livro da Trindade, né? Que tem sido chamado um dos primeiros livros de chamar teologia sistemática, né, dentro da tradição cristã, visto que ele está escrevendo ali no final do IV século, início do V século. Mas o Agostinho é meu favorito. Confissões eu li pela primeira vez, eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário, e eu me apaixonei. Assim, foi paixão à primeira vista, foi uma leitura que me revolucionou em termos da minha devoção. Agostinho é conhecido por esse modelo, né, dentro das Confissões, de uma chamada teologia na segunda pessoa, né. Agostinho fala a Deus e não fala de Deus, né. Então ele não diz Deus ele fala tu és, e ele fala com Deus, né. E esse movimento de oração, é quase que uma lexio divina teológica, né, em que ele está orando, está falando com Deus, está refletindo sobre a vida, sobre as coisas do cotidiano, do ministério, da história, enfim, tudo que ele reflete dentro das Confissões. Então, esse livro me marcou, assim, foi um marco na minha vida, na minha caminhada espiritual, porque, enfim, eu certamente fui muito, muito abençoado e conheci, né? Foi a primeira leitura que eu fiz de Agostinho na minha vida. E conheci o Agostinho, que depois se tornou, sem dúvida, o meu teólogo favorito de todos os que já tive a oportunidade de estudar um pouquinho. Pena que a gente já mandou Confissões, né, Carol? Então, pois é. Pena não, né? Que já foi bom, um momento... mas... Podia agora, né? Então fica a recomendação aí pro pessoal. Não, pra quem tá ouvindo e não leu e não era assinante... Vai atrás, Confissões de Agostinho, favor, eu acho que é um dos livros que você tem que ler, todo cristão tem que ler esse livro. Bom, a minha lista, gente, eu acho que é uma lista muito clássica, né, por exemplo, John Bunyan, ou Peregrino também, é um outro livro que, sabe, todo cristão precisa ler na sua vida, antes de encontrar, o Jonas Madureira fala, né, antes de passar desta vida para outra, né, então, enfim, o que eu diria é isso, eu diria que o Peregrino é um excelente livro que você pode ter uma bela de uma jornada espiritual nesse livro. Eu gosto muito dos livros do Dostoiévski, inclusive eu vim aqui muito para recomendar os livros do Dostoiévski, porque infelizmente no Brasil ele é muito pouco conhecido pelo mundo evangélico. Ainda, a gente está ajudando a quebrar esse paradigma. E assim, eu vou fazer coro com William Lane Craig. William Lane Craig, ele fala isso e eu concordo plenamente. Se o mundo evangélico é deslumbrado com C.S. Lewis, no dia que conhecerem Dostoiévski, eles terão uma epifania.
Olha, eu não conhecia essa frase. Então, Frase pro assim, marcador, hein, Carol? Então, assim, o Dostoiévski é de fato isso. Eu conheci o Dostoiévski pela lente do Eugene Peterson. Quando eu comecei a ler os livros dele sobre ministério pastoral e tudo mais. Então, eu via que ele citava muito o Dostoiévski nos seus livros. Falei, cara, eu vou ler esse cara. Eu já tinha ouvido falar dele em casa 1 ou 2 vezes e tudo mais. Eu falei, eu vou ler esse cara. Que é cristão também, né? Foi, né? Já morreu. Sim. E aí comecei a ler. Comecei pelo Crime e Castigo, depois fui para os Irmãos Karamazov, depois fui para Memórias do Subsolo. E, gente, o Dostoiévski é incrível, ele é espetacular. Assim, eu realmente me entristeço que o mundo evangélico brasileiro ainda não tenha conhecido o Dostoiévski. Então, eu até brinco com os meus alunos no seminário, eu leciono uma matéria de introdução à filosofia e teologia, uma das matérias que leciono lá, eu guardo 2 aulas inteiras para falar sobre o Dostoiévski, né, para tentar contaminar um pouquinho positivamente aí os meus alunos, para falar assim, olha gente, leiam Dostoiévski, vejam o tamanho da profundidade, da beleza da obra desse homem e tal. Então eu boto lá, sabe, as citações dos textos e tudo mais. E então, assim, eu conheci o Dostoiévski graças ao Eugene Peterson, porque foi lendo o Eugene Peterson que eu vi que ele, sabe, gostava, mencionava muito, falava, citava as obras do Dostoiévski, sermões que o Eugene Peterson pregava, ele citava muito Dostoiévski. Então eu comecei a ir atrás. E aí, enfim, hoje eu acho que quase já completei a obra, se pegar os textos menores, né? Acho que já quase completei a obra do Dostoiévski e recomendo, qualquer coisa do Dostoiévski, leia. Se o Dostoiévski um dia escrever livro de receita, se escrevesse, né? Já morreu, né? Mas se escrevesse livro de receita de bolo, a gente tinha que comprar e ler, sabe? Porque é o Dostoiévski. Qual então, que é o seu enfim. suprassumo dele? Que a gente já mandou também alguns dele, né? Eu acho que é o Irmãos Karamazov, né? O Irmãos Karamazov, ele é a grande obra do cara. Foi ele que a gente gravou, né, Carol? Um ano inteiro lendo ele no diário de leitura, né? Sim, foi fantástico. A gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né? O pior é que ele não terminou, né? Ele planejava um segundo volume. Planejava na verdade, são o terceiro, né? Que seria o terceiro, que um virou 2 na edição em português, né? Enfim, cara, eu diria que são os Irmãos Karamazov. O Idiota é muito bom. Se você gosta daquela história, aquela trama, mas parece que o Dostoiévski escreveu meio que brigou com a mulher dele e saiu para escrever o Idiota, sabe? Então é mais ácido, ele é mais irônico muitas vezes. É um livro muito bom também. Enfim, Memórias do Subsolo também é um livro que inclusive eu revisitei agora recente, porque eu vou pregar sobre algumas coisas que vou mencionar ele. Então também é um livro excelente, é um livro fininho também. Então quem quiser começar pelas obras que exigem menos, né, Memórias do Subsolo é um livro que vale muito, muito a pena. E é isso, sabe? Eu acho que essas são as obras que você citaria assim de cara do Dostoiévski, né? Você falou tanto do Eugene Peterson, achei que você ia indicar livros dele também. Sim, é que parece que o Eugene Peterson não tá mais sendo publicado no Brasil, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Que pena. Pelo que eu ouvi falar, parece que saiu da edição as últimas, o Pastor Contemplativo e outros livros, né, do Eugene Peterson. Parece que decidiram publicar só a Bíblia, a mensagem dele, e os livros dele saíram de Olha aí, publicação, editoras, né? que ouvem a gente, pensem no Por Eugene favor, Peterson. por favor, tá? Ele tem um livro que eu não sei se já chegou em português, chamado Answering God, Respondendo ao Senhor, Respondendo a Deus. É um livro sensacional, sabe, para quem tem essa vocação para o ministério pastoral. É um livro espetacular e é um livro bastante devocional também, porque ele está falando sobre os salmos nesse livro, né? E ele vai falar sobre a oração, vai falar sobre salmos imprecatórios, por exemplo, enfim, aquelas coisas. Então, é um livro espetacular que, pelo menos, eu não sei se esse livro já está em português, mas eu acho que não, né? Salmos imprecatórios é um negócio legal, né? Eu queria ouvir uma série de pregações algum dia sobre ele, nunca ouvi. Não sei se você já teve essa experiência de pregar. Eu vou pregar daqui 2 anos. Então, porque é difícil, né, se colocar isso diante da igreja e fazer uma coisa bem feitinha, né? A gente vai chegar nisso aí em algum momento lá na leitura bíblica comentada, Carol. Espero que você esteja preparada para me ensinar, viu? Tá certo.
Mas, enfim, voltando aqui à minha lista, eu não sei se eu já passei mais tempo do que deveria, vocês me dizem. Não tem limites aqui, não. Vontade. Tranquilo. Tá, Quando tiver energia em casa, tá valendo. um livro que marcou muito a minha vida foi um livro do Tozer. O pessoal fala, nossa, mas o Tozer, arminiano, e não sei o quê. The Pursuit of God, acho que em português está como Mais Perto de Deus. É um livro espetacular também, um livro que marcou bastante a minha vida. O livro do Packer, O Conhecimento de Deus, também foi um livro. Tanta gente fala isso, eu não sei se está sendo publicado ainda, viu? Conhecimento de Deus, J.I. Packer. Sim. Eu acho que ele é publicado pela editora Cultura Cristã. Eu acho que esse está em português. Sim. Ele está em português, sim. É um dos meus livros favoritos, assim, do assunto. Acho que... Talvez porque foi o primeiro grande livro cristão que eu li. Talvez por isso. Então, assim, esse livro foi muito importante para minha caminhada. Os livros do Schaeffer, tá? Os livros do Schaeffer, A Morte da Razão. A trilogia, especialmente, né? A Morte da Razão. Né? Então, eu diria que O Morte da Razão talvez seja um livro bastante importante para mim, na minha caminhada cristã, por razões óbvias, né? Uhum. E aí você mencionou o Lewis, né? Não tem jeito. Leu o Cristianismo Puro e Simples, enfim, a série que inclusive está sendo republicada pela Thomas Nelson agora toda, né? Tudo, né? Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz e tudo mais. Então, todos esses outros. Agora, um outro que eu gostaria de mencionar e fazer menção honrosa, que eu acho que também ele é muito pouco conhecido no Brasil, pelo menos eu acho que ele deveria ser mais, é o Chesterton. Tá? Chesterton, ele precisa ser conhecido no Brasil. Tá? Aquele livro dele, Ortodoxia, é espetacular. Espetacular. A gente gravou um podcast do Literário sobre ele, não gravou, Carol? Ortodoxia? Não. Tô viajando. Foi discipulado do... Nem foi dele, foi do Bonhoeffer. Isso. Ortodoxia do Chesterton. É capinha laranja, né, ele? Pelo menos era, não sei se ainda tem. Isso. Então, o Chesterton, ele é um cara espetacular. Eu gosto muito do tom dele, mais sarcástico, muitas vezes. Ele tem aquele livro dele que ele combate os liberais, né? Ele como conservador combate o liberalismo, os hereges. Gente, que livro sensacional. É um livro... O Homem Eterno também é um livro muito bom. Então, assim, o Chesterton ele precisa ser melhor apreciado no Brasil, só que o problema do Chesterton aqui, pelo menos entre o mundo evangélico, é que você fala do Chesterton, a pessoa fala, mas ele era católico. Mas e daí? Entendeu? E daí, né? E daí o Agostinho que ele era católico. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu queria mencionar esses daí. O Chesterton foi bastante importante para minha caminhada também, especialmente com Ortodoxia. E aí eu vou ficar aqui, porque se eu ficar mencionando livros que deixaram alguma impressão digital na minha vida, gente, eu posso ir longe aqui, viu? Não, sensacional. Já a gente fica satisfeito, né, por saber que são livros que a gente ainda não enviou no kit, que a gente ainda não conhece, e eu sempre falo isso em todas as entrevistas, que quem sai mais ganhando aqui, quem mais ganha, sou eu e o Tam. Que a gente pega ganha uma lista infinita né? de livros que não vai conseguir ler tudo na vida nunca, né? A gente pode tentar, né? Não, assim, de 3, 4 anos pra cá, que quando a gente começou a falar do clube, impressionante a quantidade de livraço que eu li, assim. Mas impressionante, assim, eu era outra pessoa. E é tão legal a gente poder dar essa oportunidade. E eu não tô nem falando da oportunidade, não, seja assinante do clube. Óbvio que a gente quer que você assine, enfim, isso também é uma empresa. Mas, assina aí, gente. Vai, assina aí o negócio, gente. Só o fato da gente divulgar no podcast uma lista de livros dessa e, sei lá, daqui 10 anos você rememora esse negócio e fala, olha, eu não li Chesterton até hoje, quantos anos que eu já ouvi falar aí, o Isaac falou e eu não li. Acha numa livraria aí perdido, pega, lê, e eu tô feliz porque a gente conseguiu levar o Chesterton pra algum lugar, sabe? E gente, aquela história, se os pastores brasileiros, eles pudessem ler o Chesterton e o Dostoiévski, o mundo evangélico seria outro. Você consegue perceber que a sua membresia, você que é pastor de igreja local, tem desenvolvido esse hábito de leitura ou é muito pouco? É que assim, eu acho que a audiência que hoje compõe a Urbana, a minha igreja, é uma audiência que, como eu sou um professor de teologia, eu tenho muita gente que faz teologia, muito técnico na minha audiência. Muita gente técnica. Isso não quer dizer que não tenha pessoas assim que não estejam orbitando no mundo da teologia. Claro que tem. Mas eu acho que a Urbana
talvez, eu não quero soar pedante ou arrogante aqui de maneira nenhuma, mas talvez a Urbana esteja um pouquinho fora da curva nesse sentido, porque como a nossa audiência é muito técnica, e não somente dentro da técnica na área da teologia, mas fora, tem professores, sabe, universitários, e tudo mais. Então o pessoal lê bastante mesmo, assim, a gente tem um programa de ensino, graças a Deus, bastante forte, assim, nesse sentido, bem frequentado, com leituras bastante aprofundadas, etc. Inclusive estamos pensando na possibilidade de um clube de livro para dentro da igreja e tudo mais. Lembra do Ictus, a gente tem parceria com igrejas também, de repente. Aí, ó, tá vendo? A gente pode sentar e conversar sem problema nenhum. Aliás, se você é ouvinte aí, tá no líder ou pastor de alguma igreja, procura a gente se você tem interesse em fazer alguma coisa assim, tá? Uma coisa que me entristece nas igrejas, eu não sei se você sofre isso, e você falou, o pessoal aí da minha igreja é mais técnico. Assim, já me incomoda há bastante tempo, mas agora que a gente acabou de virar o ano e as pessoas costumam apostar a lista de livros que eu li no ano passado, tem um monte de gente que fazendo isso agora, e normalmente a gente segue canais cristãos, né? E assim, eu fico um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz porque a pessoa leu bastante, eu percebo que ela leu bastante do mesmo. Tudo dentro de livros cristãos, assim, sabe? Eu falo isso porque eu vivi muito tempo. Na época do seminário eu só lia isso. Até que um dia a Renata, minha esposa, falou, pô, mas você é muito monoassunto, Tiago. Você precisa abrir um pouco. E eu gostava de ler antes outras coisas. Eu falei, por que eu parei? Não devia ter parado. Aí eu voltei, a gente criou o clube. Estamos tentando fazer essa mistura de secular e cristão. Mas assim, me entristece ver uma lista de pessoas lendo 20, 30, 40 livros no ano... E não tem nenhum livro que é um Dostoiévski. Não tem uma coisa secular, né? Não é porque é secular que é ruim. Pelo contrário, tem muito secular muito bom. A gente passou uma lista enorme, aí o Isaac mostrou quanto que ele já se aproveitou com isso tudo. Isso me incomoda porque, assim, se a gente começar, pela literatura brasileira, se chegar pro pessoal, perguntar, você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? O pessoal não vai saber. O Dom Casmurro. Leu no ensino médio pro vestibular, quando muito. Nem leu, E nem leu, pegou aquele resuminho na internet, sabe? Sem falar dos grandes clássicos, por exemplo, Os Miseráveis, de Victor Hugo, sabe? Guerra e Paz, do Tolstói. Sabe, a pessoa podia ler um livro desses por ano, porque é um tijolão, sabe? Mais guarda um espacinho pra ele, né? Falando de alguém de língua portuguesa que fala, você só fala não são de língua portuguesa, que sejam Lusíadas, do Camões, sabe? Luís de Camões, leia, por favor. E de novo, é aquela história, o Emílio, pastor reverendo lá da Igreja Presbiteriana, Emílio Garófalo Neto, inclusive é uma pessoa que vocês têm que trazer aqui para esse podcast. Estamos na luta, hein? Estamos na luta. Então, eu vou falar bem de vocês para ele, e aí, enfim. E ele defende muito isso, que o cristão precisa ler ficção, que o cristão precisa ler literatura, sabe? Eu lembro que, recentemente, ano passado, uma pré-adolescente me perguntou um livro que ela queria ler, uma menina super, sabe, madura até para a idade dela, ela perguntou, pastor, o que você me recomenda ler? Ela devia ter uns 12, 13 anos, eu falei assim, leia O Pequeno Príncipe. Falei para ela, leia O Pequeno Príncipe, sabe? Ela, mas pastor, eu quero literatura evangélica. Eu falei, não, vai ler O Pequeno Príncipe, falei para ela, né? Isso aí. Recentemente falei pro filho de um dos líderes da minha igreja, para ele ler o Meu Pé de Laranja Lima. Nossa, esse livro livraço. Eu lembro que eu li esse livro quando eu estava, sei lá pela 7ª, 8ª série da escola. Eu lembro de ler e chorar. E eu falei para um Fê, né, que é o filho de um líder da minha igreja, eu falei, Fê, lê esse livro, você vai gostar. Aí ele, tá bom, pastor. E ficou surpreso, porque eu não disse para ele ler Confissões de Agostinho, ou ler C.S. Lewis, ou ler um cristão, sabe? Vai ler esse livro, isso é muito bom. Eu acho que, sim, a igreja evangélica, ela tem lido muita coisa, e isso é bom, em alguma medida, mas ela é bastante analfabeta do ponto de vista da literatura como um todo. Aos pouquinhos a gente vai destruindo isso e construindo melhor, né? Considerando... Não, mas é trabalho de anos, Carol. Considerando o que era a igreja década de 80 e 90, eu acho que a gente avançou bastante. E hoje o nosso trabalho é despertar para isso. Falou, olha, beleza, a igreja parece que se despertou para ler. Agora vamos expandir um pouco os horizontes. Eu queria muito agradecer aqui
o pastor Isaac por ter aceitado o convite, ter batido esse papo com a gente fica muito feliz. Imagina, O Tan prazer, sempre gente. fala que eu jogo aí um pouco de água no chope, mas é que tem que ir encerrando, né? Senão a gente ficaria aqui horas, mas infelizmente nós não temos tanto tempo. Tem aí a Antonella que precisa da atenção do pai. Daqui a pouco a mãe dela vai acordar, porque ela vai acordar daqui a pouco pra mamar. Mas enfim, Tá. mas sem problema nenhum. A gente chegou aqui no último quadro o último bloco aqui do podcast, que é uma coisa mais rapidinha. A gente vai fazer algumas perguntas, o pastor responde e a gente encerra aqui, tá bom? Mas é coisinha... Pinga fogo. Isso, exatamente. Bom legal. nome, hein, Carol? A gente tá atrás de um nome pra esse quadro desde o início. E não achamos. Pinga Fogo foi a primeira vez, né? Pinga fogo. Pinga Vai fogo. lá. Então vamos lá, de Pinga Fogo. Prefere livro físico ou e-book? Ah, físico, com certeza. Ai, maravilhoso. Tem meta de leitura no ano, semestre? Só vai ler. Eu sigo a filosofia da Dilma. Não estabeleceremos uma meta. Quando alcançarmos, dobraremos a meta. Isso aí. Boa. E você contabiliza o que você foi lendo? Ou... Eu tive um professor, um mentor, que ele me disse o seguinte, de novo, não quero parecer, sabe, nada arrogante, mas ele disse uma coisa que ele falou assim: Isaac, para o bem da sua espiritualidade diante de Deus e do cultivo de humildade, não conte quantos livros você lê ao longo do ano e só fale das suas leituras se você for perguntado. E eu tento preservar esse princípio. Então, quando alguém me pergunta o que você está lendo, eu sempre estou lendo, nunca estou parado à toa, mas para não deixar o hábito da leitura seja uma coisa que é uma coisa tão boa, se corrompa num coração pecaminoso, E é facinho, eu não conto para não ficar dizendo, li 150 livros, li 100 não sei quantos livros. Não conto. E também raramente fico dizendo, tô lendo tal livro. Essa segunda parte eu não consigo, porque eu tô tão empolgado com a história que eu preciso conversar sobre aquilo com alguém. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, tô lendo, esse daqui eu tô lendo. Então, sim. Mas eu concordo com a primeira, eu contava antes, ou pelo menos tentava e me perdia lá pra março, abril. Na verdade, eu parava de anotar. E aí eu falei, agora já não sei mais. Mas aí depois alguém me falou, acho que aqui no Conversa Peixe Grande, Carol. Nem sei quem falou primeiro, mas não é novidade isso que você falou, não. Não, é gente que falou, não, porque isso aí é só inflar ego. Aí eu pensei, puxa, não é que é mesmo? Eu tive um professor que ele lia muito, professor saudoso, o professor Carlos Oswaldo Pinto. Ele devia ler fácil 200 livros por ano, assim, brincando. Ele fazia leitura dinâmica, então ele lia, impressionante. E ele falou isso pra mim, falou, Isaac, não conta, não vai fazer bem pra você. Então decidi não contar. Queria muito agradecer mais uma vez, pastor. Foi muito bom, foi muito legal, foi assim, emocionante. Foi muito bom. Ore aí pela igreja do pastor, Igreja Batista Urbana, né? Eu pretendo conhecê-la. Aliás, pode deixar Só tanto chegar. o seu contato pessoal, contato da igreja, se o pessoal quiser chegar. A Igreja Batista Urbana, vocês podem procurar nas redes sociais, bota Batista Urbana que você vai achar no Facebook, no Instagram, Batista Urbana com BR, você encontra o site, tá tudo lá. Eu não me considero uma pessoa das redes sociais, eu tenho rede social, mas assim, me segue lá se quiser, @IsaacSixu, então o Instagram, né, que eu saí do Facebook, tem uma página minha que o pessoal da igreja administra, que eu nem sei que fim que deu no Facebook, mas o meu Instagram sou eu mesmo que posto, e o Twitter também, @IsaacSixu, também. Nos dois iguais. Eu arrumo umas brigas de vez em quando lá no Twitter. Você é mais twitteiro ou mais instagramzeiro? Nenhum dos dois. Eu acho que eu sou mais instagrameiro, assim, nesse sentido, assim, de ver. Às vezes eu acompanho os amigos e tudo mais, mas de ficar postando, assim, direto. Não, às vezes eu abro uma caixinha lá de perguntas pro pessoal mandar umas perguntas. Pastor, pode isso? E a tatuagem? Não sei o quê. É tão engraçado essas perguntas, né? Eu nem sei como vocês têm paciência, de verdade. Eu uso como, assim... Acabou tudo que eu tinha para fazer na minha folga, sobrou algumas horas, aí eu subo lá e deixo o pessoal respondendo. Então, basicamente é isso. Mas, às vezes, chegam umas perguntas absolutamente, sabe, como você disse, só uma paciência de Jó para aturar, entendeu? Então, faz parte. O pior é que às vezes são perguntas honestas ainda, né? A pessoa tá perdida naquilo ainda. Você fala, meu Deus, você ainda tá aqui, né? Exatamente. Mas enfim, cada um tá na sua caminhada aí, né? Lembremos do peregrino. Uns estão lá mais perto do final, outros estão lá no começo do... Mais Exato.
Bom, você ouvinte que chegou até aqui, com certeza se deliciou com essa conversa aqui, se emocionou com a gente lá no meio, com a experiência que o Isaac contou pra gente, saindo aqui com uma listinha pequena de livros aqui que dá pra gastar aí com certeza o ano inteiro pra ler isso daqui, talvez até um pouco mais. Mas, óbvio, você já sabe que a gente tem o podcast Ictus Podcast. Você pode estar ouvindo de repente pelo site ictus.com.br. Lembrando que a gente escreve ICHTHUS. Mas você pode também encontrar a gente em qualquer aplicativo de podcast aí, é só procurar por Ictus Podcast. Se você descobriu nesse episódio esse projeto do Leitura Bíblica Comentada, saiba que ele está num outro canal de podcasts, tá? Você não vai encontrar dentro do Ictus Podcast, você tem que procurar por Leitura Bíblica Comentada. A gente tem canal no Telegram dos dois, tem aí na descrição do programa links para você conhecer, tem na descrição do programa os links para o clube, para você conhecer os planos de assinatura, tem links também para você se envolver financeiramente com a gente, ser um mantenedor do podcast, porque isso aqui tá bem longe de dar dinheiro e bem longe de ser de graça a produção também, né? Então nós precisamos sim da bênção financeira de vocês e enxerguem a gente, tanto nós pelo Ictus quanto pelo Leitura Bíblica, como um projeto missionário. De repente você está liderando uma igreja, algumas igrejas têm procurado a gente, interessadas em nos apoiar como projetos missionários, e não deixa de ser, né? Principalmente o Leitura Bíblica Comentada. Então, se Deus conversar com o seu coração aí, procura a gente aí nas redes sociais, tem link aí na descrição. Isaac, você tem aí muitos programas literários para conhecer, a gente tem aí no nosso site metade desses livros que você falou, podcasts falando sobre ele, muito de Dostoiévski, muito de C.S. Lewis, muito de Tolkien. Aliás, em fevereiro a gente vai lançar, ou lançou, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente tá terminando a leitura do Duas Torres. Então a gente já tem 2 episódios sobre a Sociedade do Anel e tá terminando as Duas Torres, e com certeza, quase com certeza, esse ano a gente termina o Retorno do Rei também. Vamos ver, né? Que legal. Mas tem podcast arrudo aí pra vocês conhecerem e passear. Não é só entrevista com peixes grandes não, tá? E se você gostou dessa lista aí do Isaac, saiba que você tem até o fim do mês da publicação desse episódio para assinar o plano Peixe Grande e receber com certeza pelo menos um desses livros que ele indicou aqui. No plano Peixe Grande, você que já é ouvinte assíduo sabe que vão no mínimo 2 livros no kit. De repente a gente manda 2, né, Carol? Por que não? 2 indicações. Beleza, foi um prazerzaço conversar com você, Isaac. Eu não te conhecia pessoalmente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Assim, identificação plena entre nós. Espero que muito em breve a gente possa ir conhecer lá a Batista Urbana também e trocar umas figurinhas maior. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Quero deixar o meu abraço também para os nossos ouvintes, dizer que, enfim, para mim foi muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre leituras e as coisas que, enfim, estão me interpelando nesse mundo literário aí. Mas de qualquer jeito foi uma honra, quero agradecer o convite, de verdade, fiquei bem honrado pelo convite e espero que esse podcast, em alguma medida, ele tenha abençoado aí o pessoal que está ouvindo a gente. É isso aí, pessoal, muito obrigada, a gente se ouve aí no próximo episódio e Deus abençoe vocês. Até mais.